Aleluia, a graça e a paz, amém. Hoje, domingo, estamos aqui para celebrar a Páscoa, celebrar a ceia do Senhor. Isso é maravilhoso. Como eu falei no vídeo anterior, que eu fiz exclusivamente para o grupo, formando que hoje nós iríamos cear, mesmo estando longe. E assim vai ser feito. Nós vamos aproveitar essa oportunidade, esse momento para cearmos. Cada um na sua casa, mas mesmo assim juntos, unidos no mesmo propósito e no mesmo amor. Amém? Queria começar essa ministração orando. Amém? Queria que vocês, nas casas de vocês, fechassem seus olhos, concordassem comigo no Espírito e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Sabemos, meu Deus, que quando colocarmos o Senhor como nosso refúgio, a nossa morada, nada vai nos alcançar, Pai. Nada de ruim vai nos alcançar. Muito pelo contrário, porque quando estamos escondidos no Senhor, guardados pelo Teu Espírito, o que corre atrás de nós são as Tuas bênçãos, para que possa se manifestar e para que possamos viver cada uma delas, Pai. Cada uma que Cristo conquistou na cruz, assim possamos viver, Pai, todos os dias de nossas vidas. Que viemos conhecer essa graça, que viemos conhecer esse amor, que nós não viemos tratar Cristo como comum, mas de uma forma maravilhosa, dar o valor que Ele de fato merece, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, meu Pai. Espírito Santo de Deus, ministre em nossos corações, mesmo estando longe, estamos perto, unidos por Ti, Pai. Ministre, Espírito Santo. Precisamos do Senhor todos os dias de nossas vidas. Amém. Aleluia, meus irmãos. Fico muito feliz, estou muito empolgado para essa ministração. De fato, o meu espírito está aqui muito alegre. Você pode acreditar que você pode até ver pela forma das outras vezes estava um pouco mais centrado, não fora do espírito, não na carne, mas não sei como falar, expressar de uma forma específica. Mas o que eu posso dizer nesse momento é que eu estou muito alegre com essa ministração, muito feliz com esse momento, mesmo estando longe, podendo ceiar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, para que possamos começar a ministração, queria que vocês abrissem Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 19, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Os discípulos, vendo que a Páscoa estava se aproximando, eles pensaram onde eles iam parar para poder celebrar a Páscoa. Tendo em vista que a Páscoa, como as duas festas, são festas que os judeus especificamente eles faziam questão de celebrar. E chegando a Páscoa, eles perguntaram para Jesus como é que eles iam fazer referente a essa festa. E Jesus Cristo deu as instruções. E eles foram, para que pudessem assim celebrar a Páscoa. Mas hoje a Páscoa é tratada de uma forma muito diferente. Nós olhamos na nossa cultura que a Páscoa foi totalmente descaracterizada, que foi totalmente manipulada e mudada. Mas o que é a Páscoa real? Qual é a Páscoa que os judeus eles de fato celebraram? Que Páscoa é essa? Nós vemos que no Velho Testamento que os israelitas eles estavam tendo, porque Deus tinha dado a instrução através de Moisés para querer sair da prisão, né? Vamos dizer assim, do governo de Faraó. E eles estavam ali tentando, Deus falava
através de Moisés. Moisés ia lá, falava com Faraó, e Faraó sempre se mostrando oposto àquela adoração, oposto àquele desejo dos israelitas de buscarem a Deus. Chega um momento que ele começa a aceitar e depois se arrepende, começa a aceitar e depois se arrepende, começando assim as pragas. Foram 10 pragas. A última praga foi a praga que veio referente ao espírito de morte que desceria ali, passaria por todo aquele Israel, por todo o Egito, e eles iam morrer, os primogênitos. Esse espírito de morte iria consumir, iria matar todos os primogênitos. A palavra de Deus fala que seria tanto os primogênitos dos seres humanos quanto os primogênitos dos animais também. Mas Deus mostra uma forma para que os israelitas, os filhos de Deus, o povo de Deus, não fosse tocado. E Deus começa a dar instrução a Moisés para que Moisés passe ao povo. E de uma forma resumida, Deus fala que fosse pego um cordeiro, esse cordeiro fosse sem mancha, sem mácula nenhuma, e matasse esse cordeiro. O sangue desse cordeiro seria necessário passar sobre as portas do povo de Deus. E quando o espírito da morte ele fosse passando por ali, pelo Egito, quando ele olhasse e visse aquele sangue nas portas, ele não iria entrar para poder consumir o primogênito. Ele não iria entrar para poder consumir e matar assim o primogênito daquela família. Mas só que ele só não iria fazer isso quando visse o sangue sobre aquela porta. Ou seja, o povo de Deus teria que seguir algumas instruções específicas de Moisés, que foi dada de Deus a Moisés, para que eles pudessem fazer e assim não acontecer. E que instruções são essas? Queria que vocês abrissem em Êxodo, capítulo 12. Botei uma água aqui porque das outras vezes a garganta fica pedindo água e eu ficava meio que segurando. Dessa vez eu agi com sabedoria. Amém. Êxodo, capítulo 12, versículo do 1 ao... acredito que até o 12. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, o cordeiro para cada família. Mas a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardeis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará, no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ombrais, nas vegas da porta, nas casas em que comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, como pães asmos, ervas, com pães asmos, ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixeis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. E a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Amém? Até aí. Deus ele começa a dar uma instrução ao povo de Israel, para que o povo ele seguisse essa instrução, e assim, como eu já falei, o espírito da morte que passaria ali, o destruidor, ele não tocasse no povo de Israel. E isso ele coloca como estatuto perpétuo.
E vem Jesus Cristo agora, que ele fala que ele não veio revogar a lei e sim cumpri-la, porque Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Ele vem agora como nesse momento aqui que nós lemos em Mateus logo atrás, e ele vai celebrar a Páscoa. Veja aqui como é interessante. O Cordeiro Pascual, ele celebrando a Páscoa. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo vem para poder morrer em nosso lugar e assim nos libertar de um governo totalmente impuro, de um governo totalmente carnal, o governo do inferno. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus Cristo para pegar a mim e a você e resgatar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia fala que Jesus Cristo vem para nos dar vida e vida em abundância. E assim era o que os israelitas precisavam ali. Eles já tinham vida, mas não tinham vida em abundância, a vida que Deus queria dar para eles. Eles viviam de uma forma escrava. Eles viviam sobre um jugo pesado. E Jesus Cristo vem e fala que nos chama para nós irmos como estamos, para que Ele possa vir e aliviar o jugo e o fardo. E nos dar um fardo leve, um jugo suave, junto com Ele. Ele nos ajudando, Ele colaborando comigo e com você, e nós também colaborando com Ele. A Bíblia fala, nós vemos aqui em Êxodo, que ia começar a festa da Páscoa. Essa festa começava no mês primeiro. No dia 10 desse mês, o cordeiro seria separado. E somente no dia 14 daquele mês é que o cordeiro seria sacrificado e o povo se alimentaria dele. Quando nós olhamos em Marcos, a Bíblia ensina que Jesus Cristo entrou em Jerusalém no dia 10. E do dia 10 ele ficou até o dia 14, até o dia que ele morreu. Eu não vou entrar em detalhes porque vai ficar muito longo o vídeo, mas depois, se você puder estudar Marcos, você comece a contar do dia que Jesus Cristo entra em Jerusalém. Ali informa que ele entra nesse dia, no dia 10. E ele vai até o 14º dia. E assim como foi feito nesse cordeiro, assim foi feito em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele seguiu o preparativo da Páscoa. O cordeiro estava junto com os discípulos. O cordeiro sem mancha. O cordeiro sem culpa. O cordeiro sem mácula. Para poder assim trazer, através do derramamento do seu sangue, a liberdade da morte para os filhos de Israel e todos quanto o receberem. Tem algumas coisas aqui que eu tirei, que eu achei muito interessante e que Deus me ministrou. E sexta-feira, depois da ministração de Messelene, eu comecei a assistir outra ministração e que ele começou a tocar, o palestrante, o pregador, começou a tocar no assunto da Páscoa. E ele falou exatamente alguns pontos que eu tinha parado e separado para poder me alimentar mais, para poder ministrar. E esses pontos eu vou trazer para vocês agora. Como eu falei, ao dia 10 do mês do primeiro ano, pegaram um cordeiro da casa do pai, eles pegavam esse cordeiro segundo o número de pessoas que tinham nas suas casas. Se o número fosse pequeno, ele chamava os vizinhos mais próximos para poder repartir. O que eu vejo isso? O que o Espírito Santo me ministrou sobre isso? Quando nós recebemos essa liberdade através do sacrifício de Cristo, quando recebemos essa vida é muito grande para ficar guardada só em mim e em você. Essa vida, ela precisa ser compartilhada. E a melhor forma de ser compartilhada é começando com as pessoas mais próximas, com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso dia a dia, falando dessa verdade, falando desse Cordeiro Pascual, falando desse amor que excede todo o entendimento e que vai muito além
do tempo ou da razão humana. O amor de Deus, que enviou seu Filho para tirar o pecado do mundo, para que eu e você tenha vida e vida em abundância, e que depois, libertos dos domínios do inferno, nós possamos desfrutar da terra prometida, do próprio Cristo, da vida de Deus dentro de mim e dentro de você e de todos assim quanto receber. Outra coisa que se fala é que o cordeiro precisa ser sem defeito. João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, ele declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi enviado, justamente para como aquele Cordeiro morreu e o seu sangue trouxe libertação sobre a morte e também sobre o domínio de Faraó. Agora o seu sangue, ele nos tire da morte também e nos tire do domínio das trevas, do inferno. A Bíblia ensina isso e fala também que o Cordeiro, não necessariamente nesse ponto, mas depois você vai vendo, você que já conhece e sabe muito bem, fala que o Cordeiro teria que passar por exames. Ele precisava ser visto pelos chefes, pelos grandes, pelos religiosos daquela época, e eles iriam dizer, pelas autoridades daquela época, e eles iriam dizer se o Cordeiro ele tinha capacidade de ser entregue ou não. Se de fato ele era sem mancha, sem mácula ou não. E nós vemos que Pilatos, Jesus Cristo foi examinado por uma autoridade. E essa autoridade olhou para Jesus, olhou para todos que estavam acusando e disse que ia lavar as suas mãos, porque não achava culpa nenhum naquele justo. Nós vemos isso em Mateus capítulo 27, versículo 4. Pilatos reconhece que Jesus Cristo não tinha culpa, que Jesus Cristo estava isento, assim cumprindo um preceito da lei. Nós vemos também em Êxodo falando sobre os pré-requisitos e como seria feito, ele fala que a carne do cordeiro teria que ser assada, não podia ser cozida e nem ser comida crua, tinha que ser assada. Só um minuto. Teria que ser assada. E isso nos mostra o seguinte: em Cristo só existe um modelo, só existe uma forma para a salvação. Não existe outra. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Por mais que muitas vezes preparamos e buscamos formas e brechas, como um advogado procura brecha na lei para justificar um prazer meu e seu que não queremos deixar, Jesus Cristo aqui, o próprio Deus, deixa bem claro: só existe uma forma para se comer do cordeiro, teria que ser assada. O Evangelho só existe uma forma. A salvação só existe uma forma, através de Jesus Cristo. Só existe um que liga o homem a Deus, que é Jesus Cristo. Só existe uma pessoa a qual nós devemos manter os nossos olhos fixados, e tendo ele como exemplo, Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá o modelo de cristão verdadeiro. É Ele que nos deixa exemplo de como obedecer a Deus, de ter prazer naquilo que Deus diz ao nosso coração e assim cumprir. Jesus Cristo disse que a comida dele era fazer a vontade de Deus. O que mantinha ele vivo, o que mantinha ele cheio de prazer, o que mantinha ele forte e com uma forma desejosa cada vez mais de fazer a vontade de Deus, era justamente obedecer. Nós necessitamos de obedecer essa palavra. Nós necessitamos de obedecer aquilo que Deus tem ministrado no meu e no seu coração. O Evangelho não é da forma que cada um faz do jeito que quer. Existe um modelo, existe uma forma, existe um exemplo a ser seguido. Em Efésios fala sobre isso, a medida da estatura da plenitude de Cristo.
Ele fala que existe um modelo. Jesus Cristo fala que Ele é o modelo, assim como eu sou um contigo, que Ele seja um comigo. Existe um modelo a ser seguido. Existe uma palavra a ser obedecida. Não é da forma que eu quero. Eu não estou falando de lei. Eu não estou falando de peso sobre as suas costas. Não é isso. O que eu estou falando aqui, existe sim um padrão. Existe modelo a ser seguido. E esse modelo é Jesus Cristo. E isso não traz fardo nenhum. Isso não traz peso excessivo sobre nossos ombros. Muito pelo contrário. Isso nos traz alívio. Isso nos traz prazer. Isso nos dá vida. Isso nos dá desejo de obedecer. Assim como Cristo se alimentava de fazer a vontade de Deus, assim é necessário nós nos alimentarmos de fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que aquele que sabe o que deve para fazer e não faz, esse está pecando. Jesus Cristo ele sempre nos ensinou que a forma de obediência é o prazer no Rei dos Reis. A forma de obediência, a melhor forma de obediência é ter prazer em Deus. Tanto que o primeiro mandamento é esse: amar a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças. Amar a Deus de tudo que nós somos, de todas as nossas entranhas, de todo o nosso ser. Essa é a melhor forma de amar a Deus. E quando amamos a Deus, todas as coisas são acrescentadas. Porque eu amo a Deus, eu não vou ter inveja. Porque eu amo a Deus, eu não vou ser arrogante. Porque eu amo a Deus, eu vou obedecer. Porque eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Mas tudo isso parte de um princípio. É necessário entendermos esse princípio. Como eu falei no vídeo anterior, é necessário entendermos o princípio do amor. Se nós não entendermos isso, nós vamos cansar no meio do caminho. E Ele não nos chamou para nós pararmos. Ele não nos chamou para nós cansarmos. Muito pelo contrário. Ele nos chamou para renovarmos as nossas forças. Renovarmos as nossas forças e voarmos mais alto. Voarmos mais alto nele. Entrarmos mais na sua palavra. Termos mais uma intimidade com o seu Espírito. Foi para isso que nós fomos chamados. Chamados para obedecer. Mas não uma obediência por obrigação, mas uma obediência por amor. Existe sim um modelo, meu irmão. E esse modelo é Jesus Cristo. E eu vejo isso quando ele fala que só existe uma forma de se alimentar do cordeiro. Seria assado. Só existe uma forma para você entrar no reino de Deus. É através de Jesus Cristo. A Bíblia fala que é necessário nascer de novo. É necessário confessá-lo com a boca e crer com o coração. É necessário nós falarmos dias após dias. Possa ser que você escute eu falando isso em quase todas as minhas ministrações, porque de fato é necessário falar isso sempre. As pessoas precisam entender que eles também foram chamados por um amor para entrar no reino de Deus, para estar livre da condenação do mundo, para estar livre do espírito da morte e do opressor que vem oprimindo a sua forma de viver. É necessário eles entender que existe uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde você vai ter prazer de estar. Uma terra que você vai entrar e não vai querer mais sair. E começa isso, essa terra começa por Jesus Cristo. Quando você deixa Ele entrar na sua vida, tudo começa a ser transformado. Tudo começa a mudar, porque você mudou a sua rota. Você converteu um novo caminho. Você se converteu a Deus. E nós que já somos cristãos, nós precisamos nos manter firmes nesse modelo de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Não deixe a religião traçar uma nova rota para a sua vida. Não deixe as pessoas dizerem como você tem que viver. A Bíblia sim ensina como você deve viver, como você deve andar. O modelo a ser seguido está na palavra. Amém. Outra coisa que ele fala aqui, que me chamou muita atenção, foi que era necessário comer a cabeça, as pernas e as vísceras, a frissura. E o que eu, trazendo isso para um entendimento mais prático, que eu entendo isso, comer a cabeça. Comer a cabeça do cordeiro, ter a mesma mentalidade que houve em Cristo, ter o mesmo entendimento que houve em Cristo.
A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2, que é necessário eu renovar a minha mente. Porque quando eu renovo a minha mente, eu experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário mudar a cabeça para que todo o corpo mude também. É necessário renovar o entendimento para que a sua alma esteja com o mesmo objetivo do seu espírito e assim seu corpo obedeça também. É necessário fazer isso. Ele fala também que é necessário se alimentar das pernas. As pernas falam sobre a caminhada com Cristo, a caminhada de Cristo. João, capítulo 20, versículo 21, fala que Jesus Cristo nos enviou para nós irmos, assim como Deus enviou ele também, com o mesmo objetivo de fé, com o mesmo objetivo de resgatar o homem a Deus. Nós temos isso, o objetivo de apresentar Jesus Cristo às pessoas, o objetivo de não deixar a nossa fé esmorecer, o objetivo de não deixar o primeiro amor esfriar, nós mantermos uma caminhada firme. Em Apocalipse fala de uma igreja que tinha muitas obras, que tinha nome de quem estava viva, uma igreja que reconhecia os falsos profetas, que reconhecia os nicolaítas, que reconhecia aquilo que não era de Deus. Ele tinha toda a obra de quem estava vivo, porém estava morto, porque o primeiro amor foi abandonado. Vamos sim ter obras poderosas, vamos sim ter obras grandes em Deus, mas sem deixar o primeiro amor. O que tem que nos motivar nessa caminhada com Cristo é justamente aquilo que nos motivou a aceitar Jesus Cristo, o grande amor com que Ele nos amou. Esse amor deve nos mover. Eu não estou falando de alma, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de entendimento no Espírito. Aquilo que lhe fez você dar o primeiro passo de fé, tem que também fazer você permanecer na fé. Tem que fazer você também querer crescer em fé, crescer nesse amor, multiplicar essa graça que lhe foi lhe dada, para que outras pessoas possam alcançar, para que você possa entrar mais em Deus, para que você possa desfrutar mais dessa graça. O Evangelho precisa e tem que ser, na minha vida e na sua vida, mais profundo em Deus, mais firme, mais sólido. Muitas coisas ultimamente tem feito os cristãos desistirem e desanimar. Pequenas coisas têm feito isso. E isso é porque as raízes estão firmadas em solo rochoso, porque as raízes estão firmadas e tem muitos espinhos. O cuidado com essa vida. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Existe uma vida melhor. Nós somos peregrinos nessa terra. Sabe o que é isso? Peregrinos, ele não tem raiz específica naquele lugar. Por onde ele passa, ele se comporta bem. Por onde ele passa, ele multiplica, ele prospera. Porém, a riqueza daquele lugar não faz ele permanecer sobre a regra daquele local. Meu irmão, Jesus Cristo nos trouxe e nos deu a capacidade de viver dias felizes, dias prósperos, prosperar, multiplicar, crescer em Deus. Mas entenda uma coisa, aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria. Existe uma pátria superior. Existe um reino superior para a minha e para a sua vida. E é necessário nós termos esse entendimento. Estamos aqui de passagem, meu irmão. É de passagem. E conforme vamos passando, nós vamos manifestando e dando a essas pessoas a graça e o amor de Deus. Porque a humanidade, ela geme pela manifestação, ela tem uma expectativa nelas, pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos viver como filhos de Deus que de fato somos, para que outras pessoas possam assim viver também, meu irmão. Existem pessoas querendo, pessoas que desejam, e que nesse momento está se prostituindo, e que nesse momento está no bar, e que nesse momento está na sua casa bebendo, que está na rua se drogando. Tem pessoas que estão lá, que vão ser grandes evangelistas, grandes pastores, grandes profetas, líderes, pessoas que vão estar no diaconato, pessoas de louvores, pessoas que têm vozes maravilhosas para louvarem a Deus, porém ainda estão presas. Não somos melhores do que elas. O mesmo Cordeiro que nos libertou, trouxe a libertação para elas também. Vamos falar dessa verdade, vamos falar desse amor. Amém.
Outra coisa que fala que precisava se alimentar também do cordeiro era as fressura, as entranhas. Fala sobre intimidade, fala sobre entendimento. É necessário nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala que é necessário nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa intimidade, esse desejo, algo que não é simplesmente fazer porque é o certo, mas é fazer porque você entende no seu espírito que é prazeroso, que é maravilhoso. Independente se aparentemente vai ter o resultado, você foi, porque o Espírito falou com você. É o mesmo sentimento que houve a Cristo. Aquilo que movia a Cristo, isso mover você também. Isso é maravilhoso. Isso nós vemos na Páscoa de Cristo. Cristo nos chama para vivermos dessa forma firme, dessa forma fogueada, dessa forma poderosa, que é mais do que dar glória, é mais do que pular, é mais do que cantar, é aquilo que nos move, é a nossa vida, e muito mais ainda, é a vida de Deus através de nós. Meu irmão, existe um reino maravilhoso que precisa ser vivido, que precisa ser experimentado, meu irmão. É mais do que um conjunto de regras, é mais do que obedecer para agradar, é muito mais do que isso. É ser movido, movido pelo Espírito, no mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu não estou falando de sentimento alma, meu irmão. Eu estou falando daquilo que move você por dentro. Quando o seu espírito é tocado pelo Espírito de Deus de uma forma diferente através da palavra, e você sabe porque sabe que Deus falou com você. É necessário sim, meu irmão, deixarmos ser movido pelo Espírito Santo, movido pela palavra de Deus, para que possamos viver de uma forma diferente. Meu irmão, eu não acredito que da forma que eu estou vivendo hoje é a melhor forma que Deus tem para mim. Eu não acredito que da forma que eu estou andando, na unção que eu tenho andado, é a melhor unção que Deus tem para a minha vida. Eu sei, meu irmão, que tem muito mais. Eu sou grato a Deus por isso que eu tenho vivido, mas eu sei porque sei que tem mais em Deus. Existem mistérios no Espírito que já nos foi dado e revelado em Cristo, como até Messelene ministrou, mistérios que já foram revelados em Cristo, mas que eu e você ainda não chegamos a esse entendimento. E por isso não tem desfrutado. Não é porque ficou oculto, é porque eu e você não conheceu. É necessário entrarmos mais. É necessário nos entregarmos mais a Deus. Essa Páscoa é muito mais do que uma morte de um cordeiro. É muito mais do que a morte de um Salvador que estava lá, morreu e glória a Deus. Não, meu irmão. É o reino de Deus. É a vida de Deus. O próprio Deus veio através de Jesus Cristo como Cordeiro Pascual para nos dar vida e vida eterna. Amém. Outra coisa que fala na parte de Êxodo que nós lemos é comer com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão. Ele fala para você comer, já pronto já com o lombo cingido, com a sandália nos pés, com o cajado na mão, porque após a celebração, eles já estariam prontos para a hora que Deus falasse, é agora, vocês vão sair da terra do Egito, eles já estavam prontos para ir. E nós trazemos para a nossa vida, ele fala para nós nos alimentarmos, está pronto para a volta de Cristo, pronto para entrarmos no reino, na eternidade, entrar com Deus nos céus. Meu irmão, é maravilhoso isso, meu irmão. É maravilhoso isso, cara. É necessário nós deixarmos essa verdade nos preencher cada vez mais. Mais intensidade, meu irmão, em Deus. Mais intensidade na palavra de Deus. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de ser extremista. Eu estou falando de ser sábio e entender que o reino de Deus é muito mais do que aquilo que eu tenho vivido até agora. Se está bom agora, eu sei que é melhor ainda para frente. E se não está bom, vai melhorar. E vai melhorar mais ainda. Porque o reino de Deus
é festa, é alegria, mesmo em meio às diversidades. O que fez Paulo e Silas cantar e celebrar a Deus estando preso. Meu irmão, é uma alegria interna que ninguém pode falar, que ninguém pode mensurar, meu irmão. É muito mais do que essa vida natural, transcende a situação natural. É espiritual. Mas é necessário nós estarmos com esses olhos abertos, com esse entendimento aberto. A nossa vida não é aqui. Nós não fomos criados para permanecer aqui, mas estar com Ele na eternidade. Abra aí, meu irmão, Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos. Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos, porque isto é meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até que aquele dia, e que hei de beber novo convosco no reino do Pai, do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram. E com o monte, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus Cristo fala, eu não vou beber desse fruto da vide, até beber de novo com vocês. Até beber de novo no reino do meu Pai. Aleluia. Isso mostra o desejo, o prazer que Cristo quer novamente celebrar a ceia, juntamente conosco lá nos ares, nos céus. Meu irmão, o próprio Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos aguarda para uma nova ceia, para celebrarmos com ele a ceia, a Páscoa, celebrarmos com ele o livramento que ele nos deu, celebrarmos com ele a vitória da cruz, o grande dia que chegou, o dia onde nós não teremos mais dor, não sentiremos mais fome, não sentiremos mais sede, não teremos mais tristeza, mas estaremos face a face com o Pai. Meu irmão, glória a Deus, de face a face com o Pai. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é grandioso. É esse desejo, é esse prazer que tem que lhe mover no Evangelho. Que tem que fazer você querer pregar, que tem que fazer você querer estar lá como diácono na igreja, no louvor para tocar, para cantar. É saber que existe um momento onde nós vamos fazer tudo isso juntamente com Ele nos ares. O grande dia vai chegar. O dia de celebrarmos a ceia do Senhor, de darmos glória e celebrarmos a Páscoa, o Cordeiro que nos libertou. Agora está face a face comigo e com você. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo, incluindo o meu e o seu, agora está face a face comigo, com você. E fazendo exatamente o que vamos fazer agora. Pegar o cálice e beber. Se você já preparou aí o seu suco de uva, eu queria que você agora pegasse ele. Eu não vou fazer aqui no vídeo, porque eu vou estar fazendo juntamente com minha família no momento que a pregação estiver sendo ministrada. Queria que você pegasse o cálice, o suco de uva para tomar, e entendesse que esse é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O diabo por muitas vezes quis fazer eu e você desistir, mas quando ele olhou, ele viu o sangue do Cordeiro e não pôde fazer nada, e não pôde nos destruir. E mesmo a situação estando contrária aparentemente, o próprio inferno sabia que estávamos vencendo, porque a marca do sangue estava em nossas vidas.
o sangue que nos resgatou do império das trevas, que nos comprou, o sangue daqueles que não negaram o nome de Jesus, mas se entregaram, e por isso foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e tiveram as suas vestes mais alva do que a neve. Tiveram as suas vestes esbranquiçadas, porque agora o sangue do Cordeiro não deixou nada e nem ninguém para trás. O sangue do Cordeiro não permitiu a nossa destruição. Queria que você agora tomasse com a sua família e começasse a agradecer a Deus por esse amor com que Ele nos amou, com esse amor que Ele tem cuidado de mim e de você, meu irmão. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua graça, meu Deus. Muito obrigado pelo sangue de Deus, o sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro que me tirou os meus pecados e se a consequência do pecado. Aleluia. E me deu vida juntamente com Cristo. E nos deu vida juntamente com Cristo, que eliminou os nossos pecados. E da nossa iniquidade Ele não mais lembra. Aleluia. Aleluia. E também, meu irmão, juntamente com Cristo iremos comer o pão. Pegue o pão nesse momento. E pode comer nesse momento o pão. Sabendo que através das suas pisaduras nós fomos sarados. Através do seu corpo nos dado saúde divina. Saúde no nosso corpo. O Espírito Santo agora passou a habitar em mim e em você. E o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, esse Espírito vivificará o nosso corpo mortal. E vai chegar o dia, meu irmão, aleluia, que o corpo mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corrupto será revestido de incorruptibilidade. Nós estaremos com Ele face a face. Aleluia. Pode se alimentar. Se você não comeu, coma o pão. Aleluia. Deus maravilhoso. Muito obrigado pela saúde no nosso corpo. Pela saúde no corpo da nossa família. Muito obrigado, meu Deus, por esse amor com que o Senhor nos amou. Aleluia, Jesus. O sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. O sangue foi derramado através do Cordeiro. O sangue, um momento, foi aspergido no povo. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz. E esse sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da aliança superior em Cristo Jesus, onde o próprio Cordeiro, o Cordeiro de Deus, veio e derramou o seu sangue e foi derramado. E Ele nos deu vida. E Ele nos deu saúde. É essa a Páscoa que celebramos. Celebramos o dia que fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O povo de Israel, os judeus celebram a saída do povo de Israel do Egito. Mas todos aqueles que têm reconhecido Jesus Cristo como Cordeiro celebram o dia que foram livres da condenação do pecado. Aquele escrito que existia contra mim e contra você foi rasgado. Foi rasgado. E agora podemos adorar a Ele. Podemos celebrar a Ele. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso mesmo. Um versículo que me chamou a atenção aqui, para finalizar, em Êxodo 12, é o 26, que diz assim: quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nas nossas casas. Então o povo se inclinou
e adorou. Que rito é esse? É o dia do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que nos resgatou do império das trevas e nos fez assentar nos lugares altos em Cristo Jesus, que nos deu vida juntamente com Ele, que nos fez agora ser família de Deus, irmão de Cristo, co-herdeiro com Cristo em todas as promessas, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, podendo desfrutar dessa graça de chamar Deus de Pai. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você tenha sentido e sido ministrado pelo Espírito Santo na sua casa. E como eu falei no vídeo anterior, que eu botei só para o grupo, poste aqui no grupo uma foto sua com a sua família, ceando a ceia do Senhor. Amém. Fiquem na paz e sejam todos abençoados na prática da palavra.